Beleza, galera? Tudo bom? Meu nome é Alexandre Andrade, bem-vindo ao canal O Trader. A gente vai falar um pouquinho sobre gerenciamento de risco e sobre uma coisa muito importante, que é uma verdade que você sabe, mas que ninguém te conta da forma que você precisa saber, tá? Vamos lá. Galera, tem uma quantidade muito grande de pessoas no mercado que quebra a conta constantemente, uma dificuldade tremenda de se manter consistente no mercado, e muito desses fatores se deve ao fato pelo que eles não têm uma dimensão do lucro que eles buscam proporcional ao capital que eles possuem para fazer aquela aplicação. E o mercado financeiro, cara, é uma coisa que não perdoa erros e muito menos ele não tolera ganância. O que acontece? Eu vejo muitas pessoas tentando buscar ganhos assim, proporcional ao seu capital de forma absurda, entende? Então vamos ter uma métrica assim, ó. Você considera saudável você buscar 10% ao dia, 15% ao dia, 20% ao dia do capital que você possui? Lógico que quando você ganha é legal, bacana, só que isso daí é uma via de mão dupla. Porque à medida em que você consegue um ganho elevado, pelo fato da gente ser dimensionado simplesmente olhando o foco no ganho, 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 esquecendo o risco, o gerenciamento, quando acontece uma perca a pessoa não aceita. E ali a pessoa acaba quebrando a conta. Uma, duas, inúmeras vezes. E isso às vezes acaba desmotivando a pessoa fica triste, para baixo, sabe? Fica desanimada, desiludida. Lógico, ninguém gosta de perder dinheiro, né? Só que a forma com que a gente vem para o mercado é uma forma, digamos assim, da necessidade, entende? E o mercado é um investimento que a gente tem que aplicar no dia a dia a longo prazo, entende? Nunca tente buscar o rendimento de um mês em um dia, o rendimento de um ano em um dia. Sabe, isso a longo prazo não se sustenta e é suicídio no mercado. Eu tenho um exemplo assim que eu falo para as pessoas, para a pessoa ter uma ideia de como que deveria ser gerenciado esse risco. Tá? Imagina que você tenha R$1.000 para você fazer suas entradas. Logicamente, R$1.000 é um dinheiro, mas assim, não é aquele dinheiro que a pessoa vai perder e vai falar quebrei, estou quebrado. Né? Mas, por exemplo, leve em consideração R$1.000. Quantas operações você precisa fazer para perder seus R$1.000? Imagina que você busque lucros de R$300 ao dia. R$300 no dia representa 30% desse capital, cara. Então, mesmo que você ganhe um ou dois, quando você perder os 30% quando você ganhou alguma coisa, particularmente o dinheiro some. Por quê? Você não está valorizando o capital. O risco que você está correndo ali é algo absurdamente gigante. E eu gosto de fazer uma métrica para as pessoas da seguinte forma. Imagina que você busque R$100 ao dia, tendo R$1.000 como garantia. Até para isso é um valor extremamente elevado, pelo fato de que R$100 representa 10% do seu capital. E para você fazer isso ao dia ou por operação, o risco é absurdo. Né? Quando vier conta, provavelmente você não vai aceitar o loss e vai tentar recuperar, e é aí que muitas pessoas quebram a conta. Eu gosto de fazer a métrica assim. Imagina que você tenha R$1.000 na sua conta, né? E você busque 1,5%, né, ao dia. Um exemplo, 1,5% de R$1.000 são R$15. Só que lógico, R$15, a pessoa olha, R$15 é muito pouco. Mas olha como que a gente pode mensurar a valorização do capital. Digamos o seguinte, você tem lá R$1.000, você busca R$15 ao dia, representa em torno de 1,5%. Você pode até melhorar essa métrica, ou seja, em vez de buscar ao dia, buscar por semana. Digamos lá, R$15 por semana, 1,5% por semana do seu capital. Ok? O mês tem 4 semanas. Em um mês você vai valorizar seu capital 6%. Qual o risco que você correu ao longo da semana? Extremamente baixo. Você está buscando uma valorização de capital a longo prazo. Então, tentem entender a métrica. 6% ao mês.
Multiplica isso em juros compostos por 12 meses. Você está fazendo entradas, por exemplo, uma vez na semana, né? E ao final de 12 meses você não está exposto, você faz entradas extremamente precisas e você está valorizando o seu capital. Então, seus R$1.000 se transformou próximo de R$1.600. Se você descontar as taxas, vai ter em torno de uma valorização de 50% do seu capital. 50% do seu capital, ou seja, seus R$1.000 se transformou em 1.500. Se você aplicar esses mesmos R$1.000 hoje em uma poupança, ao final de 12 meses, esse dinheiro vai render 80%. Está 8,5% ao longo de 12 meses. E você está conseguindo uma valorização de 50%. Lógico que a primeira coisa que a pessoa vai pensar assim: ah, mas R$500 é muito pouco, eu não consigo sobreviver com R$500. Correto. Mas a métrica que você aplica aos R$1.000 vale para qualquer capital que você tenha. Digamos o seguinte: se os R$500 é pouco, vamos aumentar a métrica agora. Digamos que eu tenha R$10.000 e tente entender a mesma lógica. No intervalo de um ano, você vai valorizar seu capital 50%. Você tem R$5.000. Vamos aumentar agora para R$100.000. A mesma métrica. Você está correndo um risco muito pequeno, fazendo operações precisas uma vez a cada semana, valorizando o seu capital ao mês, né? E ao longo do 12 meses, você vai ter uma valorização de capital. De capital. Se aplicar essa métrica em um capital de 100 mil, ao longo de um ano você vai ter próximo lá de R$50.000. Isso a longo prazo, você constrói o seu capital financeiro. Lógico que a primeira coisa que as pessoas vão pensar assim: ah, mas eu preciso ganhar o dinheiro do mês. Você tem que ganhar o seu capital com um volume financeiro em que o percentual que você busque e que você corra de risco seja o suficiente para te manter dentro do intervalo de um mês. Logicamente, R$15 é muito pouco para a pessoa se manter, mas a gente tem que ter um capital, né, significativo em que aquele percentual que a gente busque todos os dias seja o suficiente para a gente manter. Um exemplo: digamos que você tenha lá R$10.000 na sua conta, e você busque 1% ao dia, 1% por semana, são R$150. Se você multiplicar isso por 4, a pessoa ganhou próximo de R$600. E assim, isso vale para qualquer capital que você tenha aplicado. Um dos maiores erros que as pessoas cometem: o cara coloca um capital R$500, R$1.000, R$2.000 e tenta lucrar R$300, R$400 por dia. 2, 3 dias você ganha, em determinado momento você vai quebrar a conta. E a pior coisa que pode acontecer é você dobrar o seu capital e num dia de fúria você quebrar a conta e não ver aquele recurso sendo usufruído. Porque a gente só está se importando com o lucro, não está se importando com as percas, não está se importando em proteger o capital. A regra de ouro do mercado é: proteja seu capital. E as pessoas que eu vejo quebrando a conta, tendo dificuldade de se manter consistente no mercado, é difícil, cara. As pessoas perderem o dinheiro que conquistou com muito suor e trabalho, assim, por um momento de uma entrada errada, um dia de fúria, isso daí abala mentalmente, psicologicamente, a pessoa fica extremamente desanimada. E uma das coisas que eu vejo muito acontecer, assim, que é um crime, muitas pessoas postam ganhos absurdos, sabe, seduzindo uma quantidade infinita de pessoas no mercado. Imagina, você tem um salário lá de R$3.000 e de repente alguém posta uma foto ganhando 50 mil. Cara, a pergunta de ouro mais importante que ninguém te conta, assim, quanto que a pessoa tem de capital aplicado para conseguir fazer aquele financeiro? Essa é a verdade. Ninguém te conta. O cara não vai conseguir aquele percentual de lucro com capital baixo, capital extremamente elevado. E para quem está começando agora, o cara chega e olha aquilo, o cara se abala, porque ele vai olhar somente o financeiro. E não é assim.
que as coisas funcionam. E para você se construir o seu capital leva tempo. Leva um pouco de tempo. Digamos assim que você vai começar a entender o mercado. E uma das coisas que eu falo e oriento assim as pessoas é assim: se familiarize com um ativo que você gosta de operar, tanto índice, dólar ou ações, e faça as seguintes perguntas: assim, qual que representa menos risco de eu perder meu capital? Eu gosto de fazer uma associação assim, que às vezes muitas pessoas gostam de operar dólar, outras pessoas gostam de operar índice, né? Digamos que você tenha lá, qual que é a melhor, qual que é a forma mais fácil de você perder R$100 no mercado? Pensa pelo dólar. Uma vela de 5 minutos com 10 pontos, você entrou no contexto errado, perdeu R$100. Já o índice são 500 pontos. Então assim, você precisa estar muito errado para fazer uma entrada. E assim, qualquer valor que você ganhe, você já está positivo. Só que às vezes aquele excesso de querer sempre algo que um capital desproporcional ao seu financeiro é o que faz muitas pessoas quebrarem a conta no dia a dia. Beleza, galera? Então vamos fazer entradas com consciência, trabalhar com um pouquinho de calma, não se alavancar muito, não tenha pressa de fazer entradas. Busque sempre ganhos proporcional ao seu financeiro que você possui para fazer suas entradas, tá? E sempre proteja o seu financeiro, beleza? Então, essa é a dica do dia. Um grande abraço, valeu, obrigado.